Algumas implicações disso para o nosso tempo, quem sabe. Ao falar sobre a proximidade do reino, Jesus alerta sobre o risco de não entrar no reino. Qual é o risco de não entrar no reino? Ser hipócrita, ser dissimulado ou dissimulada. O sepulcro caiado era esse alerta dos piedosos judeus para não se aproximarem e não se tornarem impuros. Mas para Jesus, impuro não é tocar no túmulo. Para Jesus, impureza não é o que está por fora da pessoa, mas é o que está dentro da pessoa. Nada do que vem de fora te torna impuro, diz outro momento Jesus, mas aquilo que sai de dentro de ti. Precisamos reverter esse registro, porque há muita gente ainda valorizando demais a aparência. Aliás, nós vivemos numa sociedade da aparência. Nós vivemos uma sociedade da estética com uma crise da ética absurda. A estética está tudo arrumadinho, mas a vida às vezes é um escândalo, um caos. O zelo exagerado pela aparência e o discurso que vê sempre o mal no outro, o mal lá fora, sempre nos outros, normalmente é sinal de hipocrisia. Valorizar demais a aparência normalmente é sinal de hipocrisia, porque se a gente investe tanto na aparência é porque tem alguma insegurança por dentro, porque se não tem tanta insegurança por dentro, a preocupação com a aparência diminui. E hoje nós precisamos avaliar isso numa sociedade que incentiva a aparência e está numa crise tremenda de valores e de tantas coisas. A humildade e a piedade não estão em roupas impecáveis, muito menos em mãos postas e olhos revirados em orações. Temos tantas experiências ultimamente de orações e manifestações piedosas públicas que caem por terra diante de uma fraqueza humana. Por que fazer propaganda de algo que não tem? Por que querer passar a ideia falsa daquilo que não tem como sustentar? Quanto mais autêntica for a experiência de fé, menos a pessoa se expõe ou se apresenta como modelo. Não temos essa pretensão nem esse direito. Nós não somos modelos para ninguém. O nosso modelo se chama Jesus Cristo. Ele é o modelo. Nenhum padre é modelo, nenhuma freira é modelo, nenhum leigo é modelo. O modelo é Jesus Cristo. Ele consegue sustentar ser modelo. Nós não conseguimos. É ilusão apresentar-se como perfeito, um discurso perfeito, um juízo sobre os outros que são supostamente pecadores e eu não. Tudo isso tem a ver com a hipocrisia que Jesus aponta hoje. Ninguém, exceto Jesus, consegue sustentar a imagem de perfeição. Dentro da Igreja Católica temos uma batalha, porque nós padres muitas vezes somos avaliados pela roupa que nós vestimos. Tem gente que olha, esse é padre de verdade, porque está de batina, porque está de camisa arrumadinha, como o bispo usa. Aquele padre lá que anda mais discreto, mais despojado, acaba sendo desconsiderado. Tem inclusive sites na internet que fazem a pergunta, cadê o padre? Quando um padre está de uma roupa discreta, normal. Não é a roupa do padre que faz o padre. Não é a roupa do padre. Não é o tecido da roupa do padre, mas é o que tem lá dentro. E o que tem lá dentro a gente não vê por fora. Não vê por fora. Quanto desencanto. Estamos numa semana dolorosa para a Igreja Católica, porque há essas denúncias em torno do padre Robson, que ainda não estão comprovadas. Mas tem uma expressão em latim que diz fumus delite. O que é o fumus delite? Onde há fumaça, pode ser com muita certeza que haja fogo. Infelizmente há sinais de que as coisas não estão bem. Nós não somos feitos para o dinheiro, nem para fortunas. Jesus não precisa de mega templos, não precisa de um sino de 6 milhões de reais. Jesus não pede isso em nenhum momento, mas nós caímos na tentação da aparência e aí convencemos as pessoas. Eu fiquei imaginando a minha mãezinha lá com 87 anos e quantos idosos piedosos que ficam lá mandando seu dinheiro. Eu tenho outras ocasiões falado da minha angústia com isso, dos gurus da nossa igreja. Nossa igreja deixou de ser uma igreja de comunidade e passou a ser uma igreja de guru. São dinheiro, mais dinheiro que são mandados para cá e para lá, e as comunidades às vezes padecendo. É um desvio. E talvez esse escândalo que está aí para ser confirmado possa ser uma ação do Espírito Santo para dizer, não é essa igreja que eu quero. Não quero igreja de show. Eu não quero igreja de padres fazendo show em palcos. O lugar dos padres não é o palco. Nós não somos para o palco. Nós somos para o altar e para o serviço do irmão, para a caridade.
Mas a empolgação, a vaidade e o dinheiro, a ganância e a tentação do dinheiro, tem distorcido. Para a tristeza da religião em geral, nós estamos assistindo uma crise com uma pessoa ligada ao espiritismo, que parecia um homem de Deus, está aí agora com um monte de denúncias, uma pastora evangélica que parece que comprovadamente manda matar o marido, e ainda com o argumento de que se fosse divorciar, escandalizaria o nome de Deus. Então matou. Parece que matar é menos do que separar. São coisas que nós vamos ainda acompanhando para ver. Mas o que vale para nós? Não é aparência, meus irmãos. Não é aparência, minha irmã. Se a freira usa ou não usa hábito, isso é o que menos importa. Se o padre usa ou não usa a batina, isso é o que menos importa. Porque a batina pode esconder muita coisa que não tem sustentação. Assim como não usar a batina também pode. Por isso que não é isso o critério. O critério é o que está dentro. O critério é o espírito. O critério é a prática, é o cotidiano. Que Deus já sabe. E que a sociedade às vezes fica sabendo. Mas há escândalos que a sociedade talvez nunca fique sabendo. Mas não significa que está bem assim. Porque Deus vê. Ai de vós, se escandalizarem o menor dos meus irmãos. Vivemos hoje, de fato, uma pandemia de farisaísmo. Lideranças religiosas e políticas se apresentam como defensores de valores cristãos, mas no fundo guardam podridões, como diz o Evangelho de hoje. São temas duros, difíceis, mas nós não podemos nos privar disso. E nós católicos não somos a igreja perfeita que olha para o erro dos outros. Nós nos escandalizamos com os erros dos outros e mais com o nosso ainda, porque nós temos a pretensão de indicar caminhos para a sociedade. Estamos numa semana dolorosa para a Igreja Católica, porque há essas denúncias em torno do Padre Robson, que ainda não estão comprovadas, mas tem uma expressão em latim que diz fumus delite. O que é o fumus delite? Onde há fumaça, pode ser com muita certeza que haja fogo. Infelizmente há sinais de que as coisas não estão bem. Nós não somos feitos para o dinheiro, nem para fortunas. Jesus não precisa de mega templos, não precisa de um sino de 6 milhões de reais. Jesus não pede isso em nenhum momento, mas nós caímos na tentação da aparência, e aí convencemos as pessoas. Eu fiquei imaginando a minha mãezinha lá com 87 anos, e quantos idosos, piedosos, que ficam lá mandando seu dinheiro. Eu tenho outras ocasiões falado da minha angústia com isso, dos gurus da nossa igreja. Nossa igreja deixou de ser uma igreja de comunidade e passou a ser uma igreja de guru. São dinheiro, mais dinheiro que são mandados para cá e para lá, e as comunidades às vezes padecendo. É um desvio. E talvez esse escândalo que está aí para ser confirmado possa ser uma ação do Espírito Santo para dizer: não é essa a igreja que eu quero. Não quero igreja de show. Eu não quero igreja de padres fazendo show em palcos. O lugar dos padres não é o palco. Nós não somos para o palco. Nós somos para o altar e para o serviço do irmão, para a caridade. Mas a empolgação, a vaidade e o dinheiro, a ganância e a tentação do dinheiro, tem distorcido. Para a tristeza da religião em geral, nós estamos assistindo uma crise com uma pessoa ligada ao espiritismo, que parecia um homem de Deus, está aí agora com um monte de denúncias, uma pastora evangélica que parece que comprovadamente manda matar o marido, e ainda com o argumento de que se fosse divorciar, escandalizaria o nome de Deus. Então matou. Parece que matar é menos do que separar. São coisas que nós vamos ainda acompanhando para ver. Mas o que vale para nós? Não é aparência, meus irmãos. Não é aparência, minha irmã. Se a freira usa ou não usa hábito, isso é o que menos importa. Se o padre usa ou não usa a batina, isso é o que menos importa. Porque a batina pode esconder muita coisa que não tem sustentação. Assim como não usar a batina também pode. Por isso que não é isso o critério. O critério é o que está dentro. O critério é o espírito. O critério é a prática, é o cotidiano. Que Deus já sabe. E que a sociedade às vezes fica sabendo. Mas há escândalos que a sociedade talvez nunca fique sabendo. Mas não significa que está bem assim. Porque Deus vê. Ai de vós, se escandalizarem o menor dos meus irmãos. Vivemos hoje, de fato, uma pandemia de farisaísmo. Lideranças religiosas e políticas se apresentam como defensores de valores cristãos, mas no fundo guardam podridões, como diz o Evangelho de hoje. São temas duros, difíceis, mas nós não podemos nos privar disso.
E nós católicos não somos a igreja perfeita que olha para o erro dos outros. Nós nos escandalizamos com os erros dos outros e mais com o nosso ainda, porque nós temos a pretensão de indicar caminhos para a sociedade. Todo dia com você, todo dia te informando. TV Escala, nós temos a receita do novo jeito de comunicar.